Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sorteio da quinta da Copa do Brasil. 32 clubes classificados para disputar essa fase e eram 128. Mas você vai entender como é que foi formado aí esse grupo de 32 times, né? Vai saber quem pega quem, quanto cada um ganhou até aqui, né? E também vai saber aí os jogos de ida e de volta, quem decide em casa, né? E você vai acompanhar isso aqui no Quatro Maiores, mas eu já vou pedir antes para que você já deixe aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Então vamos lá, né, para entender aí como é que os 32 times chegaram a essa quinta fase. Os 12 times vencedores da fase 4, que foram Confiança, Paysandu, Atlético Goianiense, Barra de Santa Catarina, Jacuipense da Bahia, Atlético de Minas Gerais, Fortaleza, Goiás, CRB, Ceará, Juventude e Operário vieram dessa fase 4, como nós dissemos. Eu vou deixar até aqui no card para vocês acompanharem aí depois como, né, esses times chegaram nessas fases. Tem um vídeo que fala sobre isso. Mas eles juntaram aos 20 clubes, né, da Série A. Então os 20 clubes da Série A, mais esses 12, formaram os 32 times do sorteio da Copa do Brasil e definiram os jogos de ida e volta até aqui. E aí você se pergunta aí, e esse sorteio foi direcionado, não foi? Sim. Foram 2 potes, classificados por ranking. Pegaram os 32 times, né? E dividiram por ranking. Então, para você ter ideia, o Fortaleza, que é da Série B, ele ficou entre os 16 do pote 1. E 5 times da Série A foram por pote 2. Então, vocês vão ver aí que tem confronto de times da Série A já nessa fase, né? Então, assim, não é nada fácil a quinta fase. Para quem acha que foi fácil, vai ver que foi fácil aí só para um time no sorteio, e é aquele de sempre, né? Que leva uma sorte danada no sorteio, vocês vão saber já já. Os jogos dessa fase serão quando, né? Serão no dia 22 e 23 do 4, os jogos de ida, e no dia 13 e 14 do 5, os jogos de volta, certo? Ainda, como eu disse, sem data definida, sem horário, sem quem transmitirá, certo? Quando isso acontecer, você saberá aqui no Quatro Maiores de imediato. E aí os jogos ficaram assim, ó. Nós temos o Atlético Mineiro enfrentando o Ceará, o Goiás enfrentando o Cruzeiro, o Atlético Paranaense enfrentando o Atlético de Goiás, o Flamengo pegando o Vitória, o Grêmio enfrentando Confiança, o Fortaleza enfrentando o CRB, o Bahia encara o Remo, o Botafogo encara a Chapecoense e nós temos ali o Paysandu pegando o Vasco. O Bragantino vai receber o Mirassol, enquanto o Barra enfrenta o Corinthians. O Operário do Paraná enfrenta o Fluminense. E o Palmeiras vai enfrentar a Jacuipense. O Internacional vai enfrentar o Atlético de Minas, enquanto o Santos enfrenta o Coritiba e o São Paulo enfrenta o Juventude. Esses os jogos de ida. Os jogos de volta é só inverter a tabela, né? Então, quem vai jogar em casa na volta? O Ceará pega o Atlético Mineiro, o Cruzeiro pega o Goiás, o Atlético Goianiense pega o Atlético Paranaense, o Vitória pega o Flamengo, o Confiança pega o Grêmio, o CRB pega o Fortaleza, o Remo recebe o Bahia, a Chapecoense recebe o Botafogo, o Vasco recebe o Paysandu, o Mirassol recebe o Bragantino, o Corinthians recebe o Barra, o Fluminense recebe o Operário do Paraná, a Jacuipense recebe o Palmeiras, o Atlético recebe a Internacional, o Coritiba recebe o Santos e o Juventude recebe o São Paulo. Esse aí os jogos de volta. Então, já mostrei a tabela de ida,
a tabela de volta e eu tinha prometido falar para vocês dos pagamentos aí, né, dos valores que cada time ganhou. Eu vou te trazer desde a primeira fase para você entender direitinho, porque lá no final você vai ver diferenças de valores. Então é importante, eu vou trazer ali os 32 clubes, quanto cada um tem até agora. Por quê? Porque na primeira fase, o que acontece? Cada time levou 400 mil reais, que eram os times lá de pior ranking, né, ou não ranqueado. Aí na sequência, nós tivemos na segunda fase times da série C, D, E com 830 mil cada por participar e da série B com 1.380 mil. Aí na terceira fase, séries C, D e E ganhariam 950 mil, enquanto os da série B 1.530 mil reais. Aí na quarta fase, quando se juntou ali os 4 times da Copa do Nordeste, série B, C e D, o que aconteceu? Cada um ganhou 1.070 e os de série B 1.680. Avançando a quinta fase, cada time aí vai receber 2 milhões nesta quinta fase. Então você tem times que vieram da primeira fase, segunda ou terceira, teve uma variação. Então vai ter uma variação também de valor na tabela que eu vou mostrar para vocês. Mas é importante vocês saberem daqui para frente quanto cada um vai ganhar onde? Nas oitavas de final, nas quartas, né? Na semi e na grande final. E lá no fim eu vou te dizer que cada um recebeu. Então, ó, quem passar aí, nesse caso da quinta fase, nas oitavas de final garante 3 milhões de reais. Quem passar das oitavas para as quartas garante mais 4 milhões. Quem passar das quartas à semi garante 9 milhões de reais. E aí, vice-campeão vai ter garantido 34 milhões de reais, enquanto o campeão vai ter garantido 78 milhões de reais. Como eu disse lá atrás, vou trazer quanto cada um dos 32 clubes tem acumulado até agora, tá? No caso do Confiança, do Paysandu e do Barra, eles que entrarem na quarta fase, né, com os 2 milhões que estão garantindo agora, estão garantindo 4 milhões e 20 mil reais. Já os times que vieram mais lá de trás, né, como o Atlético Goianiense, o Jacuipense, o Atlético de Minas, o Fortaleza, o Goiás, CRB, Ceará, Juventude e Operário, já garantiram 6 milhões 490 mil reais. E os times da Série A que entraram agora garantiram 2 milhões de reais cada um. E como eu disse, quem passar desses 32 já tem mais 3 milhões garantidos. Então, lá no final, se um time desses que ganhou 6 milhões até aqui, ele vai garantir aí provavelmente mais de 100 milhões de reais em premiação, caso ele seja finalista e vencedor. Então, nós vimos aí que houve uma diferenciação e até agora a CBF pagou 246 milhões de reais com a premiação, certo? E aí eu pergunto para você, desses jogos, quem tem o pior jogo para encarar, né? É o São Paulo com o Juventude, o Santos com o Coritiba, ou você ali, o Palmeiras teve moleza com a Jacuipense, o Corinthians vai ter moleza com Barra, ou não, o Barra fez aí uma ótima campanha no Catarinense. Como é que vai ser? Qual o jogo que você achou que é o mais difícil e, sem dúvida, qual é o mais fácil? Eu vou te perguntar por perguntar, mas eu acho, na minha visão, mais fácil esse jogo da Jacuipense. Os mais difíceis tem alguns, né? Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba, São Paulo e Juventude, temos Ceará e Atlético Mineiro. Então, assim, vários jogos com um grau maior de dificuldade do que esse Palmeiras e Jacuipense, por exemplo, né? Eu queria que você comentasse. Se você gostou do vídeo e ficou bem informado também, não se esqueça, deixa aquele like maroto com o filhão, se inscreva no canal
acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Um grande abraço, até mais.